sabe que quando estamos à conversa, há muitas perguntas que a pessoa que tem as perguntas preparadas para fazer vai eliminando, porque as respostas às vezes são um bocadinho mais longas do que aquilo que se espera. E nas respostas ficam incluídas uma série de respostas, uma série de perguntas que estavam programadas, mas tudo bem. Presumo que agora já estaremos no ar, não é? Agora já estaremos. Olá, ótimo. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao canal do Benfica On. E hoje eu tenho o grato privilégio de estar à conversa com um dos meus ídolos maiores, Fernando Tordo, um grande compositor, para mim um dos maiores da música lusófona, um cantor especial, um homem muito especial, para quem eu estava agora a dizer-lhe, já lhe tinha transmitido isto, que teria 7 horas de conversa com ele, mas infelizmente só temos meia hora. Fernando, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra mesmo muito grande poder estar aqui a conversar. É um prazer. Tudo bem, estamos perto de casa. Então vamos lá. O Fernando, eu escrevi-lhe outro dia uma carta aberta em que dizia que eu ia tratar por tu, tal a cumplicidade que tenho com a sua arte e com os seus discos. E então fiz esta entrevista e lembrei-me de uma coisa. O Fernando escreveu para a Marisa uma canção com o título Fado Tordo. Sim. Seja fado, seja rock, seja jazz, seja tango ou flamenco, tudo o que o Fernando faz é sempre tordo. Porque o Fernando tem uma marca muito peculiar e uma impressão digital muito forte no seu trabalho. Quando canta as palavras, não ganham voz, ganham vida. E como compositor é muito inspirado e é um artista de facto muito completo. A minha pergunta é a seguinte: depois deste introito, é acaso para dizer que nasceu assim, cresceu assim? Sabe que eu há mais de... Agora, há mais de 50 anos que componho fados. A primeira pessoa para quem compus fados foi para o Carlos do Carmo, há mais de meio século. E portanto, é uma área em que eu não pratico normalmente, mas na qual eu tento criar alguma, como toda a minha vida, desde miúdo, tento criar alguma inovação e presumo que a minha geração, e aqui, neste caso, destaco 2 nomes, o Paulo de Carvalho e eu, tivemos uma dimensão grande, não é? Uma quantidade e uma qualidade grande de trabalho para o Carlos do Carmo. Porquê para o Carlos do Carmo? Porque o Carlos do Carmo, honra seja feita, é, de facto, ao longo de décadas, o primeiro nome do fado que vem ter com os miúdos, naquela altura miúdos, há 50 anos, vem ter com os miúdos novos que saídos dos conjuntos, começavam a ir cantar aos festivais, o meu caso e o caso de Paulo Carvalho, é o Carlos do Carmo quem vem ter connosco para requisitar novo repertório, trazendo poesia. A primeira canção, o primeiro fado, passa a expressão, que eu fiz para o Carlos do Carmo, é uma letra do Rómulo de Carvalho, Rómulo de Carvalho por causa do nome professor, do António Gedeão. E, portanto, há muitos anos que faço isto. Há pouco citou o Fado Tordo, até lhe devo dizer, em relação ao Fado Tordo, é engraçado com a Marisa pelo seguinte, porque a Marisa me pediu para eu fazer fado para ela. Eu tinha feito compus primeiro um fado. Eu estava a gravar em Barcelona, e recordo-me dela me ter telefonado e ter dito assim: Fernando, eu gosto muito do fado que me fez, mas é um fado para uma pessoa muito mais velha do que eu. E eu reparei que, de facto, era verdade isto. Quer dizer, era um tema talvez muito denso para aquela Marisa. Não seria para a de hoje, mas daquela altura. Não é? Estamos a falar há muitos anos. E quando depois fiz outro, enviei-lhe, e ela disse que gostou e perguntou-me: o Fernando pôs o nome no fado. Eu disse: não pus, não é uma coisa que me preocupe logo de imediato. Não pus. E ela disse: posso pôr? Eu: pode, é Fado Tordo. Foi ela que pôs o nome ao fado. Portanto, o Nasceu Assim, Cresceu Assim é também um caso, porque o citou. O Nasceu Assim, Cresceu Assim chama-se fado. É um texto magnífico do Vasco Graça Moura. Do Vasco Graça Moura, que me foi também apresentado esse texto pelo Carlos do Carmo, e eu li-o, e era tão evidente, quer dizer, a música estava ali, não é? Há coisas que a gente não precisa de estar... eu, pelo menos, não preciso. Enfim, eu não gosto de dizer as coisas assim. As pessoas... Sabe que, para mim, fazer canções é uma coisa relativamente fácil. Eu sei que isto
pode magoar, mas eu também não sei fazer mais nada com tanta facilidade como canções. Portanto, também tenho muitos defeitos, não é? De maneira que, quando olhei, disse logo que vai sair uma coisa muito interessante, porque logo na leitura já tinha uma cadência rítmica, não é? Muito evidente, não é? Muito evidente. E, portanto, é um fado que o Carlos do Carmo canta magistralmente bem, sempre cantou magistralmente bem, e acompanhado no começo por um grande guitarrista de fado, como é que ele se chama? O Rocha. Jovem, um grande guitarrista, e eu lembro de ter dito, tenta criar isto é uma coisa tão simples, tenta criar uma cortina no fundo, uma cortina com a guitarra. Eu fez exatamente, eu estava a fazer isto, e ele estava imediatamente a repetir. Coisa que depois, mais tarde, o José Manuel Neto, numa gravação que existe no YouTube, fez maravilhosamente bem. Também trata-se de outro grande guitarrista. E portanto são temas, são fado, como fiz para a Carminho, como fiz para a Beatriz da Conceição. Quando me pedem, quando algum destes nomes pede, eu nunca falto. Melhor do que eu, qualquer um deles poderá responder, à exceção, infelizmente, da Beatriz da Conceição. Qualquer um deles poderá dizer que eu sou rápido porque gosto muito de fazer e gosto de ouvir estas vozes. Eu convidei vários fadistas neste meu disco dos duetos. Convidei vários para cantar comigo. A Carminho canta comigo a Estrela da Tarde. O Camané canta esta, canta o Cresceu Assim, Cresceu Assim, e portanto é uma área em que eu me sinto confortável, mas de facto, mas devo dizer que não é de maneira nenhuma a minha área de eleição. O fado é por si só, em termos musicais, se não for permanentemente alterado e enriquecido, o fado tradicional é uma linguagem muito curta musicalmente, muito curta. O que acontece com o fado é que é interpretado, tanto quer vozes, quer instrumentistas, e cada vez temos melhores, grandes instrumentistas de fado atualmente, malta nova, uma coisa louca. Eu tenho a ideia de ser miúdo. Os guitarristas do fado eram normalmente umas pessoas de idade, assim, da minha idade agora. talvez um bocado mais longe. Mas eu achava aquilo um bocado tristonho, não é? Um bocado tristonho, porque os indivíduos tinham um ar um bocado muito sério, levavam-se muito a sério, não é? Um bocado carrancudos. E hoje não, hoje temos esta miudagem. Ainda no outro dia estive a ver aqui na televisão o Ângelo Freire, que toca no disco de duetos. É ele que acompanha. Não falei da Raquel Tavares, que canta O Meu Corpo no é verdade. O Meu Corpo. E o Ricardo Ribeiro também? Perdão? E o Ricardo Ribeiro também participa no disco? E o Ricardo Ribeiro também, numa linguagem diferente do fado. Mas o Ricardo Ribeiro tem um tipo de aproximação à música que não é exclusiva do fado, e mesmo no fado não fica exclusivo do fado, não é? Porque há ali aquela veia, aquelas veias todas ciganas, não é? De algum modo africanas até, e portanto é uma outra linguagem. Mas pronto, sinto-me desde miúdo, desde sempre, que me dou muito bem com as pessoas do fado, dou-me bem com o fado, mas o fado tem um ponto em que para mim passa a ser insuportável, não vale a pena a gente falar disso. Ok. Fernando, o seu primeiro disco é Toccata, em 72. Julgo que não estou a cometer nenhuma imprecisão. Não, o meu primeiro LP é Toccata. Foi gravado em Madrid com o maestro Dennis Farnan, quem eu soube, curiosamente e infelizmente ontem, que faleceu com uma idade avançadíssima na Holanda, vivendo na Holanda, faleceu no passado
faleceu no passado ano, em maio do ano passado, com 90 e poucos anos. Impressionante. Eu já o conheci, portanto, ele já não era um jovem, era um homem absolutamente genial, era um grande orquestrador, e o meu primeiro LP é gravado com ele. Ele vivia aqui em Cascais, foi casado com uma senhora portuguesa, muito ligada à firma, à empresa Valentim Carvalho, um ramo de uma das famílias próximas, e portanto, esse é o que é um disco, o Toccata é um disco que tem muita procura. Eu por milagre, aqui há uns tempos, há uns anos, encontrei um exemplar do original, porque há 2 edições da Toccata. Há uma primeira que é da própria editora, que era a Philips. Veja bem que a Philips ainda editava discos, tinha aqui a representação em Lisboa, e posteriormente tem uma outra marca, que presumo que ligada ao Reader's Digest nessa altura ou qualquer coisa, que é outra coisa diferente. O disco original tem a fotografia do Dennis Farnan na contracapa, e este é que era muito difícil de encontrar. E eu aqui há uns tempos encontrei numa espécie de um alfarrabista, só tenho vergonha de dizer quanto é que paguei por ele, mas dava para comprar uma boa coleção de discos. Pois, acredito que sim. Eu próprio sabia que tinha que ser caro, não é? Quer dizer, dei-me mal porquê? Porque a pessoa que o tinha sabia que ele era muito valioso. Por certo, porque já muita gente teria perguntado e não teria adquirido justamente por causa do preço, não é? Que ele estava a pedir. Mas a mim acontece-me essa tragédia de vez em quando. Eu há anos que tenho jornalistas atrás de mim. Agora parece-me que a minha tia Lourdes, veja-se bem, que tem 94 anos, que vive cá em Lisboa, que é mãe do ilustre Mário Mata. Eu sou o primo direito do Mário Mata. Não há nada para ninguém. Não há nada para ninguém, é verdade. Não há nada para ninguém. Esta minha tia viveu muitos anos com o meu tio e com o Mário Jorge, chama-se Mário Jorge, e com o Mário Jorge em Luanda, e ela comprou uma edição em Luanda de um disco que os jornalistas aqui andam como loucos e perguntam-me que eles desconfiam que eu tenho o disco, mas eu juro que não tenho, que eu queria ter. E aqui há 3 ou 4 dias tive a notícia de que a minha tia Lourdes, foi o Mário Mata que me ligou, disse assim, a minha mãe diz que vai encontrar o teu disco, que é uma canção que se chama Escreva as Cidades, e que eu terei cantado em 1970, no Festival da Canção. 1970. E portanto, eles sabem da capa, um até tem a capa, o outro tem não sei o quê, o outro tem não sei o quê, mas nenhum deles tem a capa e o disco. Daquele disco. De modo que eu até lhes telefonei, aliás, mandei-lhes uma mensagem e disse assim, vocês contentem-se, não é a edição cá, neste caso teríamos que dizer aqui da Metrópole, não é? Porque era a província ultramarina, não é a versão metropolitana, mas olha, é melhor que o zero absoluto, porque eu não tenho nenhum nem outro, eu não tenho coisa nenhuma. De maneira que também pronto, as conversas são um bocado como, por exemplo, as cerejas, não é? Porque isto a gente vai por aqui. Agora, por exemplo, com o passar dos anos, vai-se criando cada vez mais interesse em relação a trabalhos que foram completamente desconhecidos. Isto tem este lado positivo, muito engraçado, não é? Das pessoas hoje andarem à procura de discos que os próprios autores e compositores não sabem, não têm. É o meu caso, não é? E tem um lado negativo, não é? Que é o lado do isolamento, da marginalização. Neste sentido, por exemplo, isso poderá ficar para outras conversas. A década de 80 no nosso país é uma década dramática para toda a minha geração, de tipos profundamente ligados à música, de tipos que dedicaram toda a sua vida à canção, ao canto, à gravação, aos músicos, e a década de 80 foi uma década dramática para todos nós. Para nós, para a minha geração, acabou de algum modo por culminar muito bem em 89, já no final da década, com o Só Nós Três, mas os anos da marginalização, que de alguma maneira se mantém, basta ouvir a rádio no nosso país e, portanto, não há que esconder, não há que escamotear, ninguém leva a mal ninguém. Mas o tratamento... Fernando, olha que eu sou então uma exceção, porque eu faço um programa de rádio e o Fernando toca muitas vezes. Toca muitas vezes. Não tenha dúvidas e vou-lhe dizer mais, pode gabar-se, perdão-me, vou dizê-lo entre aspas, pode gabar-se disso, não é? Porque num país que tem a produção musical, a variedade musical que o nosso país tem há 50 ou 60 anos, não é há 50 ou 60 dias.
É há 50 ou 60 anos, a todos os níveis. Você ainda há bocado falou de uma data deles, não é? Tem o jazz, tem a canção, tem o fado, tem o pop, tem o rock, tem tudo. Não é? Você não ouve nada disto, rigorosamente nada disto na rádio portuguesa. Você passa música portuguesa. Epá, daqui vai o meu grande abraço. E passo a sua. Fernando, eu tenho que lhe fazer aqui uma pergunta. Já percebeu Diga. Que eu não conheço nada da sua carreira e não tenho os seus discos todos. Já está a conhecer alguma coisa. Olha, Fernando, o Fernando é indissociável da tourada, mas todos nós já conhecemos a tourada, já o ouvimos muitas vezes, mas eu quero lhe fazer uma pergunta muito importante. Naquela altura, como é que a tourada passa na censura, Fernando? Como é que passou? Sabe que essa pergunta é feita durante estes já 47 anos, não é? Passaram 47 anos sobre a tourada. Essa pergunta é feita por centenas, milhares de vezes, desde sempre. Eu não tenho nenhuma resposta objetiva para isso. Quer dizer, há acontecimentos que são objetivos, não é? Alguns são subjetivos. Há porque o país estava a viver o drama que estava a viver, é verdade. Há porque o país estava com uma guerra colonial em que cada vez mais compatriotas nossos morriam, é verdade. Há porque o mundo inteiro praticamente estava todo contra Portugal e contra as colónias e as províncias ultramarinas e aquilo que a gente quisesse. É tudo verdade. Mas há fenómenos objetivos, não é? Há fenómenos objetivos. É uma parceria de autores, o Fernando Torres e a Casário dos Santos, enviam 4 canções a concurso para o Festival da Canção. As 4 canções são apuradas e uma dessas canções chama-se Tourada. E pergunta-se, como é que isto passou? Eu vou dizer o lado de cá. Nós fizemos as canções, eu fiz, como sempre, em toda a minha carreira com o Ari dos Santos, fiz primeiro a música, ele depois colocou ou a letra, ou o poema, ou o texto, consoante aquilo que a gente quiser chamar. Ou aquilo que for, de facto. E portanto, quando chegou à altura da tourada, eu toquei-lhe um bocado a música e ele disse, mas o que é que isto faz lembrar? E eu disse-lhe, faz-me lembrar uma tourada. Bem, esta coisa do faz-me lembrar uma tourada suscita o quê no Ari dos Santos? Imediatamente o comentário, não percebo nada de tourada. E suscita em mim a resposta que é a seguinte, mas percebo eu. Eu percebi alguma coisa de tourada, porquê? Porque eu via, portanto, no tempo da televisão a preto e branco, as transmissões em direto das touradas, na RTP. E, portanto, tinha um senhor que fazia a locução, que era um espetacular, por causa da terminologia que ele ia relatando, que ele ia pondo na sua conversa, na sua explicação. O senhor chamava-se Nisa da Silva. E é através dele que eu vou memorizando todo aquele vocabulário riquíssimo da chamada Festa Brava, da corrida de touros. E eu respondi ao Ari dos Santos, mas sei eu, então sabia eu. Mas sabes? Sim, sei. Então, mas eu não conheço nenhuma palavra. E o Ari dos Santos escrevia os textos numas folhas de sebenta, aquilo que a gente chama sebenta, que é um papel reciclado, não é? Que traz ainda bocados de madeira e de garrafas de plástico. De maneira que deu-me uma folha e eu escrevi-lhe. Repare que se for ler o texto da tourada, tudo isto é terminologia da tourada. Sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro. Ninguém nos leva ao engano. Toreamos mano a mano. Só nos podem causar dano esperas. Tronguizos, chocas, capotes e mantilhas pretas, espadas, chifres, derrotes e alguns poetas. Ser intelectual para saber o que são derrotes, não é? E eu escrevi-lhe isto tudo. E terminei com o inteligente. E ele leu o papel todo, não é? Disse assim, epá. E quando leu o inteligente ficou doido. Completamente doido. Perguntou, a tourada tem... A tourada tem o inteligente? Tem. O inteligente é o homem que manda na tourada. A tourada é conduzida por toques de trompete e o inteligente ordena ao trompetista, não é? Ao trompetista para que faça os toques. A entrada das chocas, saída das chocas, a entrada do touro, a entrada dos cavaleiros, a entrada dos forcados. O toque que está na gravação, que é histórico, não é? Que identifica imediatamente a canção. Este é o toque de entrada dos forcados.
trompetista na tourada toca esta frase musical para anunciar a entrada dos forcados. Pronto. E depois deu uma cena de gargalhada com o Pedro Osório, também não percebia nada de coisa e fez o arranjo. Como é que eu começo isto? Epá, começo de uma maneira muito simples, ele riu-se, rimos até, infelizmente, até à morte dele, rimos com esta cena canalha, porque eu demorei muito tempo a convencê-lo que a canção tinha sido apurada para o festival. Ele não queria acreditar, julgava que eu estava no gozo, não é? E demorou muito tempo, porque eu ia cantando a canção e o gajo ia-se atirando para o chão a rir, não é? Tirava-se literalmente para o chão a rir e dizia assim, estás a gozar comigo? Não é possível. Eu disse, não era possível, senhor, pronto, está bem, não é possível, mas faz lá o arranjo. E pronto. E, portanto, este é o lado de cada questão. Mandamos a canção para o festival, e qual não é a surpresa, porque aquilo depois eram 15 dias de grande padecimento, a ver o telejornal, o Henrique Mendes e não sei o quê, à espera daquela noite célebre em que finalmente o locutor, no final do telejornal, dizia e agora os resultados do júri, tá, aquela coisa, aquela pompa e circunstância do Festival da Canção, noutros tempos, não é? Ai, que o país que era parava. O programa mais importante da RTP. A RTP ainda hoje assume isso, não é? A RTP, na sua história, na linha da frente, tem, entre outros programas, 2 ou 3, tem uma coisa que se chama Festival da Canção. Festival RTP da Canção. Bom, qual não é a surpresa? Quando saem os resultados e a primeira canção a sair, eu estava a ver a televisão, eu recordo isto perfeitamente, andava doido para saber o que é que tinha acontecido, porque a gente tinha mandado 4 canções, sendo que 1 ou 2 poderiam ter imediatamente hipótese, havia um contravapor, que era, perante a leitura, era provável que o júri percebesse vagamente, que a letra era do Ari dos Santos. Vagamente que a letra era do Ari dos Santos, porque era uma coisa, de facto, completamente fora de todo o conceito que tínhamos das letras para a canção. O que é que acontece? A primeira canção a ser falada, a ser anunciada, é a tourada. Quer dizer, isto é uma coisa completamente louca. A gente fica a pensar, o mundo virou-se ao contrário. Mas pior ainda, quando depois disseram que eram 4 canções. Então aqui começa o mistério que ainda envolve e que provoca a sua pergunta. Que é esta. Como é que passou? Bem, o que se sabe é que o júri eram 5 ou 6 elementos da rádio e televisão que não ouviam cantado, atenção que não era permitido mandar as canções cantadas para o Festival da Canção, nesse tempo, não era permitido. Tinha que se mandar tocado por um instrumento. As melodias iam tocadas ou por uma trompete, ou por uma flauta, ou por um piano, ou por um saxofone, mas não era permitido cantar para que não se soubesse quem é que era o eventual intérprete. Estamos a falar de um processo da RTP, antes do 25 de Abril, completamente democrático, totalmente democrático. Mas só as canções que eram apuradas, só aí é que o júri abria os envelopes onde estavam dentro os nomes dos compositores e dos autores. Também não sabiam quem era. Mais democracia do que isto não existe. Esta é uma verdade, tem que se dizer. A RTP, o Festival da Canção da RTP funcionava assim. E, portanto, quando saem os resultados da cantiga, o que é que se fica a pensar? O júri achou muita graça. Eu não me lembro já com que instrumento é que foi a tourada. É provável que tenha sido o Mário Jesus na trompete. Isto é alegre demais para não se querer ouvir, não é? Repare nisto sem voz e sem letra. E, por outro lado, uma malta a ler o texto e quem não gostasse de touradas, digamos, não é? Numa primeira análise, assim, isto é engraçadíssimo. Quem gostasse ficava revoltadíssimo, como foi o caso. Quem não gostava ficava divertidíssimo. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ou... Bem, já se sabe que estas leituras fazem-se sempre um bocado, como é que eu ia dizer, no sentido, na diagonal, e portanto o que é que acontece? A música deu um empurrão muito grande e a letra deu-lhe um certo charme no espírito de alguns. Não vamos pôr de parte que num júri de 5 ou 6 pessoas naquele tempo, estamos a falar do final do ano de 1972, não podemos deixar de dizer que há gente, com certeza, no júri com muito sentido de humor e que achou muita graça à questão. Uma coisa era ter achado graça à questão, outra coisa era pensar
que, como a opinião final tinha que ser dada pelo Presidente do Conselho de Administração da RTP, quando fosse levado ao Presidente do Conselho de Administração, podia ser que a canção batesse no balcão e voltasse para trás, chamado balcão borracha, não é? Como conta aquela história dos cheques carecas. A canção bate no balcão e volta para trás. Já tem que volta para trás. O que é que aconteceu? Não aconteceu. O que aconteceu foi que o que me constou, e isto são sempre coisas que constaram, não se sabe, eu não sei, não tenho a certeza, não estava, não vi, o que consta é que o Presidente do Conselho de Administração riu a bandeiras despregadas com a letra da canção. Depois o resto, o porquê é que ele terá rido, poderá ter a ver com qualquer coisa relacionada com o familiar dele, qualquer coisa relacionada com o facto de ele não, eventualmente, detestar ou não gostar nada de touradas, poderá ter a ver com qualquer coisa destas. O que eu sei é que a canção só é apurada oficialmente e dita porque passou pelo Presidente do Conselho de Administração. Na noite de 26 de fevereiro de 1973, acontece o Festival da Canção no Teatro Maria Matos e o único relato que tenho é este. O grande fotógrafo português, ainda ontem disse o nome dele. Como? Continua, Fernando, continua. Ok. O grande fotógrafo português está na porta, a chamada Porta do Cavalo, do Teatro Maria Matos, que era ao lado daquele cinemazinho que há, creio que, não sei se é o Vox, o que é. Chama-se a Porta, é o King, dos Artistas. É o King. Maria Matos é o King. Como? O cinema King. Isso. Exato. Pronto. O fotógrafo está ao fundo da escada, à saída das pessoas, convidados oficiais, não sei o quê. E houve, quando vem a descer a escada, o senhor César Moreira Batista, que era Ministro do Interior, estamos a falar do tempo de Marcelo Caetano, que era Ministro do Interior, dizer, aparentemente zangado, para o Dr. Ramiro Valadão: ó, Sr. Doutor, mas isto não é a nossa tourada. O que eu sei posterior a isto são coisas que não são agradáveis. Não as vou repetir porque teria que citar nomes e não quero. Os protestos sobre isto, a recontagem de votos no dia a seguir, no Palácio Foz, nos restauradores, a recontagem de votos, veja-se bem, e um protesto largado dentro da televisão que leva a televisão a ter pensado, eventualmente, em não permitir que a canção fosse ao Festival da Eurovisão. Okay? E aqui entra um homem que ainda recentemente trabalhou comigo dirigindo a Orquestra Sinfónica Portuguesa, no Teatro São Carlos, mestre Jorge Costa Pinto, que é o mestre do festival, trabalhei com ele, veja bem, 48 anos depois, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa. É ele que, presume-se, não foi ele que contou, terá dado um soco na mesa a dizer assim, quer dizer, isso é pior a emenda do que o soneto, porque já temos a fama que temos no estrangeiro, saber-se que a canção que ganhou o festival em Portugal é proibida por Portugal. É censurada, não é? Na Eurovisão, quer dizer, era a estupidez em cima da estupidez e nunca mais parava. Não era a estupidez potenciada por aí fora. Bom, portanto, a história da passagem... A tourada é essa. Tem a ver com esta série de incidências. Inevitavelmente tinha que ter a ver com esta série de incidências. É um momento único, é uma canção que deixou de ser uma canção, passa a ser um momento da nossa história. É um momento artístico, de características artísticas na resistência possível ao Estado Novo e àquilo que acontecia no nosso país, que era gravíssimo, e, portanto, é sempre uma alegria muito grande. Pensar eu, que naquela altura tinha feito 25 anos, hoje tenho 72,
Pensar eu, aos 25 anos, que se alguém me dissesse assim, quando tiveres 72 vais estar a falar com um amigo sobre uma coisa que não vai ter nunca explicação. De maneira que, pronto, mas a vida é isto e sendo a vida isto é muito enriquecedora e valeu a pena e vale a pena. Fernando, nós estamos quase a terminar, o que é um crime, que eu estava aqui horas consigo. Mas eu tenho que lhe fazer duas perguntas. Sim. E a primeira é a seguinte. Se a sua música fosse uma avenida, que título de uma das suas canções escolheria para constar na sua placa toponímica? Que título? Talvez... Talvez eu pusesse Cavalo à Solta. Não poria um título meu, não é? O Cavalo à Solta, a música é minha, não é? Mas eu creio que Cavalo à Solta expressa bem o que tem sido a minha vida, não é? Eu creio que sim. Era uma pergunta que eu tinha para lhe fazer, Fernando, que era, se nascesse outra vez num corpo de um animal e pudesse escolhê-lo, seria um cavalo à solta? Não, seria um elefante. Sim, porquê? Eu adoro. Porque o elefante é muito forte e muito sensível. É É verdade. Um bocadinho como a sua música e as suas interpretações, não é? Há de ter alguma relação com isso, não é? Quer dizer, sabe que a imagem que eu tenho de mim, há uma fotografia que expressa isso. É uma fotografia muito conhecida, não sei onde ela está, mas é uma fotografia de costas de uma mãe, elefante, com a tromba assim ao lado, em cima do filhote cá em baixo. É uma fotografia de fazer chorar as pedras da calçada, mas é esse sentido que eu tenho de vida, de manter força, tamanho, mas no fundo do que eu gosto é dos netos, dos meus, dos netos dos outros, dos filhos e dos animais. É o que eu gosto. Fernando, eu vou-lhe pedir um exercício. Eu sei que o texto não era seu, é do Carlos dos Santos, mas eu gostava que completasse esta frase, passados quase 50 anos, à luz da atualidade. Se bem que a canção toda ela é atualíssima, que é, dizia o inteligente... Que acabaram as canções. Continuaria assim? Hoje diria o mesmo? Nos concertos, não. Nos concertos eu retifico isso, porque ponho no outro tempo o verbo, não é? Dizia o inteligente. Exatamente. Dizia o inteligente que tinham acabado as canções. Depois a gente respondeu lá, que é a parte mais importante da letra, que é lá, em que já está tudo dito. É verdade, em que já está tudo dito. Fernando, vamos recebê-lo em abril de 2021. Vou ter o privilégio, nessa altura, se tudo correr bem, de lhe poder dar um abraço e agradecer tudo aquilo que a sua música fez na minha vida e na minha música. Como eu, muitas pessoas de Benfica. Quer-lhes deixar um convite? Quero, com certeza, dizer que falhou agora, mas não falhará para o ano. Assim tenhamos saúde, oportunidade, muito especialmente e acima de tudo saúde, não é? E portanto, se assim tivermos, aí estarei. Eu vou muito aí, quase em frente ao vosso local, porque eu compro muitas telas aí numa loja fantástica que há aí de pintura. Muito bem, de maneira que eu passei muitas vezes. Sabe que ao lado chegou a ser durante muitos anos a sede do meu clube. E eu sei. E eu chamo de território sagrado. Pronto. Essa rua faz parte da minha história desde criança e, portanto, vou com muito gosto. Ainda para mais auditório Carlos Paredes. Isso é, então, para se tirar o chapéu, querido amigo, com quem trabalhei tanto e viajei tanto. Muito bem. Fernando, muito obrigado. Foi mais do que uma honra. Foi um privilégio poder estar à conversa consigo 30 minutos. Muito obrigado. Um grande abraço. Agradeço. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço para si. Muito obrigado. Um abraço também. Muito obrigado. Muito obrigado.